Olá, então, caríssimos amigos. Vamos para a nossa sexta aula de fenômeno religioso. Lembrando que a aula de fenômeno religioso ela é uma aula mais sociológica. Ela não visa pender para nenhum lado, para nenhuma outra religião. Ela não é tendenciosa. Claro que é ao nosso trabalho dentro da teologia, é capaz de fazermos algum comentário tendencioso, uma vez que a nossa teologia é cristã católica. Mas o intuito dessa aula não é ser uma aula voltada ao catolicismo, tá? Então, a todos aí não se assustem, lembrando que ela não suprime a aula do professor e também nem suprime a leitura da apostila. Nós vamos compreender como a fé está mudando no Brasil e no mundo. As religiões não desapareceram, mas elas se transformaram profundamente. As pessoas circulam entre igrejas, misturam crenças diferentes e constroem espiritualidade própria. É uma nova geração que vive a religião de um modo que nunca existiu antes. Este é o tema dessa unidade 6: as situações religiosas e emergentes. Então agora nós vamos passo a passo, com simplicidade, profundidade e clareza, falar um pouquinho sobre essas situações das religiões emergentes. Então nós começamos pelo fenômeno chamado de trânsito religioso. A apostila mostra que pesquisas feitas em São Paulo e em capitais brasileiras revelam algo impressionante. Uma grande parte da população passa por mais de uma religião ao longo da vida. O trânsito religioso a grosso modo, é aquela pessoa que ela vai da igreja adventista para a igreja presbiteriana, ela vai da igreja católica, vai para alguma igreja de matriz africana, vai para o espiritismo, vai para o islamismo, ele faz um trânsito religioso. Ou ela tem mais de uma religião ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela é católica, ela também é espírita. Ao mesmo tempo que ela é católica, ela é da Umbanda. Ao mesmo tempo que ela é testemunha de Jeová, ela é da Umbanda. Isso não é uma confusão. É uma forma atual de viver a fé. Segundo a apostila, é a forma atual de viver a fé. Então, os dados mostram que os evangélicos pentecostais recebem muitos migrantes religiosos. Que seriam os migrantes religiosos? Pessoas que já vieram já de outras religiões e vêm parar nos evangélicos pentecostais. Os sem religiões são quase sempre já tiveram uma história religiosa intensa. Então, aquelas pessoas que viraram sem religião, eu acredito em Deus, mas não sigo religião nenhuma. Elas já passaram por outras religiões na qual elas tiveram histórias religiosas intensas. Muitas vezes é ligada à prosperidade também. Ficaram ali, tentaram na prosperidade e, e, e não foi alcançada a tal prosperidade, deixaram de acreditar, deixaram de seguir uma religião, na verdade. Muitas têm dupla pertença, participam de duas tradições simultaneamente, até três. Tá? Então, os dupla pertença é aquela ali: sou evangélico no domingo e na terça sou espírita. É assim, ou frequenta duas, três religiões, ou às vezes frequenta a igreja católica e a igreja evangélica também. E é isso, é a pessoa que vai na missa no domingo, faz a oração do terço, mas durante a semana ela participa de um culto pentecostal online, às vezes busca um passe no espiritismo. É o retrato religioso brasileiro contemporâneo. Mas por que que isso acontece? Segundo a apostila, nós vivemos em um mundo com vínculos frágeis, empregos curtos, mobilidade constante e pouco enraizamento. A religião acompanha esse movimento, torna-se flexível, personalizada e adaptada às necessidades individuais. Assim, o pentecostalismo contemporâneo acompanha o ritmo social. Ele é dinâmico, rápido, ele acolhe as pessoas de passagem, não existe vínculos de longo prazo. Então, por exemplo, você já entra aqui
se apaixona, tem aquela unção espiritual ali no neopentecostalismo, e daí você se batiza, a gente não quer mais que o seu vínculo o seu vínculo conosco, aliás, é que você seja batizado, vai viver a sua fé e barará, biriri e tal, e depois a pessoa já se enjoa e já sai, como hoje muitas coisas estão no nosso cotidiano, isso é um retrato também, isso na verdade é um retrato político, porque o que acontece devido às questões, quando um país ele possui uma grande tributação, principalmente em cima do trabalho, então as empresas não conseguem ter funcionários a longo prazo. Não porque as empresas não querem, mas muitas vezes porque o funcionário ele vê que ele não vai ter expectativa de progredir de maneira salarial naquela empresa, então ele vai buscar outro lado. Porque o tributo que se recolhe numa modalidade tipo igual aqui no Brasil que tem a CLT, é muito alta, então fica complicado às vezes para o empregador ele ele fazer uma progressão de salário do funcionário, além da progressão que é prevista sindicalmente, né? Porque tem todos esses gastos tributários. Então, com isso, já começa que as pessoas pulam muito de emprego. E essa tira essa questão de pular de emprego com assim, tira essa questão ali de pular de emprego, mobilidade constante, as pessoas que ficam um pouco enraizadas, as novidades que todo dia nos vêm, isso acaba sendo absorvido até mesmo para o cenário religioso. Então as pessoas acabam não ficando presas a uma religião. Até a apostila ela aprofunda esse ponto, mostrando que o brasileiro vive uma espiritualidade personalizada. Esse é um conceito chave. A pessoa monta a sua religiosidade do jeito que faz sentido para ela. Um exemplo real do cotidiano é que os católicos que acreditam em reencarnação, que ali já teve ali uma mistura entre o catolicismo e o espiritismo, os evangélicos e os espíritos protetores. Olha só, tem muitas essas coisas. Os evangélicos não acreditam nos santos, tal e tudo mais, tem muitos que não tem essa questão, mas acreditam nos espíritos protetores. Aquelas pessoas que já levam para o Jesus chakras, meditação e um monte de coisa. Mais o sincretismo, orixás, a Bíblia, a energia espiritual. Então, temos muito essa personalização. Então, os pesquisadores como o Camurça e o Lisias Negrão, eles alertam que os censos oficiais eles não conseguem registrar essa multiplicidade porque obrigam o indivíduo a escolher apenas uma religião. Sabe qual é a religião que você é? Daí ele já vai lá e bota a religião predominante, né? É como muita gente no Brasil cristão que ele já pensa assim: qual é a situação religiosa? Se o cara não tem religião nenhuma, bota que é católico e pronto. Mas na prática, 40% dos religiosos entrevistados vivem em duplicidade ou multiplicidade de crença. Então, olha só: duplicidade ou multiplicidade de crença. Isso, hoje, para os nossos padrões, ele tá se tornando uma questão normal, mas isso não significa que a fé deixa de ser apenas institucional e passa a ser subjetiva ou individualizada. Ela é guiada pelo que faz sentido para a pessoa. E não é que, por exemplo, que as pessoas não creiam mais. Elas creem, mas do jeito delas. Isso nos leva a dois fenômenos. Um é o afastamento da vida comunitária tradicional, como a missa semanal, como o culto semanal, fazer parte de uma comunidade dentro, viver a sua religião em comunidade, e a busca de experiências espiritual que tragam bem-estar, cura, energia, equilíbrio emocional. Igual os recolhimentos silenciosos, meditação, incenso, mantras, leitura espiritual, oração personalizada, visitas rápidas a igrejas vazias só para rezar, por exemplo, eu não vou na missa, eu não vou no culto, não, eu entro rapidinho na igreja, rezo, mas em casa eu tenho a minha adoração a não sei o que e tal, barabiri. Então, isso daí afasta também a pessoa ao convívio em uma comunidade, em viver a religiosidade numa comunidade. A religião ela passa a ser como um caminho pessoal.
e não mais como uma caixa fechada ali na comunidade. Agora, entramos um ponto mais importante da apostila, que é que é a religiosidade dos jovens. Os jovens nasceram em um mundo globalizado, cheio de informações e com enorme liberdade de escolha. Isso fez com que eles questionem tradições familiares, experimentem várias crenças, busquem sentido mais do que a doutrina e valorizem a espiritualidade e não necessariamente a igreja. Um exemplo simples é um jovem que ele pode ir ao culto com os amigos, praticar yoga, estudar esses chakras, acompanhar um padre no Instagram e chamar tudo isso de minha fé. Então virou essa fé personalizada e o jovem ele está sendo o protagonista desse caminho de fé personalizada. Para o jovem do século XXI, a religião é uma ferramenta para lidar com emoções, identidade, mundo e propósito. Ela se torna fluida, experimental e criativa. Então, não é mais. A religião em si não é mais também aquela questão da vivência, da comunidade, da fé, da espiritualidade, do amor de Deus, da oração, do estudo. Ela é algo fluido, experimental e criativo. Eu vou lá para um grande encontro, uma grande festa, uma grande comoção. Não importa em qual âmbito religioso que eu vá. Eu só sei que eu vou, tá de boas, feliz, pá, terminou, volto para casa, tô cheio da graça. Não importa, estamos falando, pode ser em qualquer denominação. E deu, me fez bem, é isso. Também na apostila ela mostra que a secularização, a separação entre a religião e a vida pública, afeta profundamente os jovens. Secularização não é perder a fé, é viver num mundo onde a fé é escolha, não obrigação. O censo de 2010 mostrou que jovens entre 15 a 24 anos é onde mais cresce os sem religião, não por ateísmo, mas por autonomia. Por exemplo, não é que ele é ateu, ele não tem religião por autonomia. Não, eu não quero seguir a religião, eu acredito em Deus, mas eu não quero seguir a religião. Isso é uma autonomia, é um crer. Porque antes obviamente, com os ensinos religiosos, com o afloramento religioso que nós tínhamos até mesmo nas escolas, a prática do ensino religioso, é, nós tínhamos também aquela introdução, a introdução de explicar aos jovens sobre o pecado e o que a igreja ensinava. E hoje o jovem pergunta, mas o porquê disso e por que que é pecado? Eu não acho que isso é pecado e não se existe uma explicação. Então isso leva a uma autonomia. Na verdade, explicar sobre o pecado não é impor medo ao jovem, mas esclarecer a ele o, o problema do caminho errático e a benevolência do caminho correto. Essas são duas diferenças bem claras, né? Então, a pesquisa ela ainda é mais fascinante quando perguntados os valores de uma sociedade ideal. Os que acreditam em Deus sem ter religião priorizam a igualdade. Olha só que interessante. Os que acreditam em Deus, eles priorizam mais a igualdade, mais as ideologias de igualdade. E os ateus e gnósticos priorizam mais o meio ambiente. Então, existe um consenso entre os crentes, porém religiosos, de que Deus é igualdade. E entre os descrentes em tudo, gnósticos, priorizam que a casa comum, nosso planeta Terra, temos que dar prioridade porque é a única coisa, a única esperança de preservação, sobrevivência, de vida, a nossa única esperança, digamos assim, além alma que temos, além corpo que nós temos, é o meio ambiente. Então, a espiritualidade
ela se conecta a causas sociais. E existe também uma espiritualidade ecológica que é muito forte nesses jovens. Mas essa espiritualidade ecológica ela não está ligada a nenhum senso de um Deus superior. Interessante, bem interessante isso. E ainda tem uma parte inteira dos chamados sem religião que costuma ser mal interpretado. O sem religião não quer dizer sem fé. A maioria acredita em Deus ou em uma força espiritual. O que caracteriza um sem religião é, na verdade, uma autonomia espiritual, uma rejeição ao controle institucional, a liberdade de buscar o seu próprio caminho e mistura de referências espirituais. A apostila até lembra uma frase do Gandhi que diz que Deus não tem religião. Muitos vivem exatamente assim. A modernidade trouxe a reflexividade. Por exemplo, as pessoas repensam tudo. Religiões tradicionais perderam força, mas elas ganharam concorrências culturais, terapêuticas e espirituais. Então, os sem religiões, o problema não é o problema, mas, por exemplo, é que os sem religiões eles acabam tornando filosofias, tendo filosofias próprias, na qual essas filosofias próprias não têm doutrina. E as religiões tradicionais, aquelas que têm doutrina, elas acabaram perdendo força, porque ganharam concorrentes culturais, concorrentes espirituais também. Uma pessoa pode rejeitar instituições, mas meditar, rezar, acender velas, ler salmos, fazer boas ações e buscar equilíbrio mental. Ela é religiosa, mas ela não é institucional. Então, nós, dentro do fenômeno religioso, principalmente no Brasil, nós estamos tendo muito isso daí. Pessoas que não são religiosas. Aliás, pessoas que são religiosas, mas elas não são institucional, elas não estão seguindo nenhuma doutrina. Elas não seguem nenhuma doutrina, elas não, não estão enquadradas numa doutrina. Até o exemplo, tem muitos jovens, até o exemplo do fenômeno ali do Frei Gilson, muitos jovens que eles foram, acordavam de madrugada para rezar o terço, porque foi um efeito manada, se tornou se tornou uma questão cult, se tornou uma questão que muitos jovens diziam, porque através dessa oração do terço, meu dia parecia que era melhor. Ah, estou rezando o terço agora. Ah, mas você tem religião? Não, não tenho. Ah, eu sou budista, não sei o quê, mas eu rezo o terço. Então, tem essa questão da pessoa religiosa, mas não institucional. Isto é certo ou é errado? Tecnicamente, se formos levar para o campo da teologia, o campo da religiosidade, existe uma opinião formada com relação a isso. Não queremos abordar essa opinião agora nesse exato momento, porque não nos convém, porque não é essa a proposta que a apostila nos traz. Mas nós vimos então que que a fé ela não desapareceu, ela se transformou. A religião ela se tornou plural, a espiritualidade é personalizada, os jovens reinventam a fé, as instituições já não têm controle total, as pessoas transitam entre crenças e o sagrado está mais ligado ao bem-estar e ao equilíbrio e ao sentido pessoal. Então, as pessoas estão deixando aquela religião doutrinal para viver a sua religião, digamos assim, personalizada. Se eu fosse dar a minha opinião pessoal, esta é a minha opinião pessoal fora da apostila, eu acho interessante seguirmos uma doutrina. Por quê? Porque uma doutrina nos traz valores. Uma doutrina, além de nos trazer valores, ela nos enquadra em uma comunidade.
e enquadrarmos uma comunidade, podemos trocar experiências, e trocando experiências nós temos também melhoras emocionais. Mas este é o meu pensamento. Muito obrigado a todos.